Olá, meu nome é Erisson Lima, eu sou professor de português e coordenador de projetos aqui do SET Sérgio Pessoa em Manaus. A aula que você vai assistir agora faz parte da nossa série de aulas ministradas para o ensino remoto durante a pandemia do coronavírus em 2020. E como toda aula, ela não se propõe a encerrar o assunto por completo. Talvez você encontre algumas falhas ou algumas caneladas que cometemos. Isso é natural. Deixe aqui nos comentários o seu parecer, a sua crítica ou o seu elogio. Compartilhe com seus amigos e esteja conosco nos nossos novos conteúdos. Muito obrigado. Então, bom dia. Eu sou o professor Jonathan de Geografia. Nós vamos iniciar aqui nossa aula de conteúdo de segundo ano sobre demografia. Certo? Ok, vamos começar então, né? Se esse é o propósito, então vamos meter bala aqui nesse negócio. Olha lá. Então, bora começar, não é? Vocês receberam aí o postzinho lá, né, da programação da nossa aula. Inclusive, essa imagem aqui de fundo, não é isso? Essa aglomeração aqui de pessoas. E essa imagem aqui de fundo não está aí à toa, né? Faz jus ao nosso conteúdo, que é demografia. Demografia, antes de tudo, a gente vai sintetizar aqui, dizer que demografia é o mesmo que população, tá bom? Está se referindo à população, certo? Nós, enquanto sociedade, temos, não é? A nossa capacidade e necessidade de viver, não é? Em sociedade, em viver em conjunto. E aí, por que demografia vai ser vista em geografia? Já que geografia estuda, né, o espaço geográfico e a interação do homem na superfície terrestre, esse homem que vive em sociedade, em populações espalhadas, né, por todo o canto do nosso planeta, também vai ser estudado então pela geografia, já que tudo que o ser humano faz, tudo que a sociedade faz, tudo que uma população faz, vai obviamente ter interação com o nosso meio ambiente, tá? Com o nosso planeta. Mas essa imagem aqui, ela é muito bonita, não é? Foge até um pouco distante da nossa realidade. Então, eu vou mudar aqui, trazer um pouco, né, mais de regionalização para o nosso conteúdo. Que seria esta imagem aí. É muito famosa, não é? Por nós. Quem conhece aí essa Rua do Bate-Palma. Quem nunca, não é? Foi lá no final de ano comprar roupas de R$ 10, de R$ 20. Os meninos, então, vivem lá comprando, não é? 2 bermudas por 20. Aquelas bermudas de galeroso. Né? Nada contra, certo? Então, a demografia vai estar enfatizando exatamente isso, tá bom? No contexto da sociedade, do ser humano que vive, não é, em conjunto, formando aí as populações, certo? Antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo, a gente vai, não é, identificar e conhecer aqui o significado real, não é, e da raiz da palavra demografia, que se origina do grego, não é, que é igual a povo, e grafia, uma das suas significações é descrição. Então, demografia é uma área do conhecimento que se dedica a descrever, a analisar, a interpretar as características da população, em suas mais variadas dimensões. Idade, sexo, faixa etária, condição social, nível de escolaridade, certo? Então, a demografia vai cuidar exatamente de estudar essas características, tá? Essas informações. E aí, essas informações demográficas, a gente vai dividir elas em informações quantitativas e informações qualitativas. Tá bom? Que a gente vai já entender essas informações aí. Tudo bem? Então, essas informações, como que elas são buscadas, como que elas são levantadas, onde elas são conseguidas? Bom, fazer, né, buscar informações a respeito de uma determinada população é fazer um levantamento de pesquisa, pesquisar as informações. Ora, com quem? Com as pessoas, não é? Que ali se encontram, tá bom? Então, como é que é feito, como é que é coletado, não é? Como é que é extraído, como é que é estudado demografia?
a partir de pesquisas feitas, não é? Em loco, tá bom? Essas pesquisas, todas as informações que são coletadas sobre demografia, ou seja, sobre a população de um determinado lugar, a gente vai chamar isso de recenseamento, ou censo, tá? Censo com C, né? Diferente do censo com S. Tudo bem? Então, a palavrinha censo ou recenseamento significa o mesmo que fazer pesquisa ou coletar informações a respeito de uma população. Tá bom? Legal, né? Dois termos aqui, duas palavras bonitas para a gente possa usar aqui nas nossas futuras redações. Não é isso? Como é que é feito isso? Bom, existem órgãos, não é? Sejam privados ou públicos, municipais, estaduais e federais, que realizam esse trabalho, essa atividade. Não é isso? E aí, como é que é feita essa pesquisa? É feito em loco, como eu citei, vão atrás das pessoas, não é? Fazer aquelas perguntas. Quem nunca, não é? Aqui de vocês está bem lá no terminal, merendando lá, salgado de R$ 2, e a moça parou para perguntar, não é? Algumas informações de você, se você tinha, qual era o seu nível de escolaridade, quantas geladeiras você tinha em casa, não é isso? Na sua casa, quantas pessoas vivem, seus pais possuem quantos filhos, você tem quantos irmãos, não é? Esse tipo de pesquisa e levantamento feito na rua, que eu tenho certeza que talvez, não é? Muitos de vocês tenham passado por aí, ou tenham visto, é um tipo, né, de pesquisa, de coleta de dados, que a gente chama de recenseamento ou censo, tá bem? Até você, não é? Eu, muitas vezes, fui parado no terminal e, né, e esses pesquisadores vinham até mim perguntando, né, quantas geladeiras eu tinha em casa. Eu até mentia dizendo que tinha 3, mas eu não tinha nenhuma. E aí, é claro, não é? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, esse método de pesquisa vai se transformando, né? Junto com o advento da tecnologia. Por exemplo, existe hoje os call centers, não é? Que liga diretamente, consegue seu número de algum jeito, né? Clandestino, e contacta você para tirar algumas informações ao seu respeito. Não é isso? Mais recente, eu posso citar um exemplo mais recente, não sei se na casa de vocês, não é? Isso ocorreu, mas, nesse período dessa pandemia do Covid, o Ministério da Saúde estava ligando, né, para as pessoas, perguntando se já teve sintomas, né, do vírus, se chegou a ser internado, se dentro da família alguém já foi comprovado, né, estava infectado. Então, olha só, né, o Ministério da Educação, ou da Saúde, estava fazendo um levantamento, estava fazendo um recenseamento. De que tipo de informações? A respeito, né, do contágio do vírus. Né? Quando você faz, por exemplo, uma pesquisa lá no Google Formulário, né, você também está fazendo um tipo de recenseamento. Você tá colaborando com as suas informações para uma determinada pesquisa. Se tem a ver com pessoas, se tem a ver com população, é chamado censo recenseamento. Tá bom? Até mesmo no celular, não é? Talvez você no Face, talvez você vê lá aquelas perguntas até mesmo do Face, não é? Você tem um minuto para responder um determinado questionário? Aí você vai lá e responde quanto tempo você passa na internet, se você tem internet em casa e tudo mais. Não é isso? Isso é um tipo de pesquisa que está relacionado a uma informação da população, né? Se ele tem acesso à internet ou não, por exemplo. E também é feito, então, por exemplo, pelo celular. Tá? Então, esses são vários métodos que hoje existem para se fazer essa pesquisa, essa coleta das informações demográficas, né, de um determinado lugar, de uma cidade, de um estado, de uma região, de um país. Tá bom? Essas informações da população, ela vai ser de crucial importância porque identificar e conhecer as características da população permite que, não é, os nossos governantes ou qualquer órgão específico possam criar ações para ser trabalhadas, não é, no ponto em que eles fizeram essa pesquisa. Então, por exemplo, se diante de uma pesquisa que foi feita, não é, sobre trabalho e desemprego, a maioria das pessoas, né, foi identificado naquela pesquisa que as pessoas, em grande maioria, se encontram hoje desempregadas. Bom, isso é uma informação valiosa para que o nosso governo possa, não é, criar aí algum tipo de política pública voltada para mudar essas informações, mudar essas características. Não é isso? Tá bom? Sim.
Vale ressaltar que nós temos um órgão, né, o qual, por exemplo, dentro do nosso país, faz essas coletas das mais variadas informações a respeito da nossa população, que é o IBGE, que a gente vai já já conhecer. Tá bem? E, tá. Esse recenseamento e esse censo, ele vai ocorrer fazendo a pesquisa, né, de pessoa em pessoa, mas é óbvio, e concordem comigo, que coletar essas informações de pessoa em pessoa leva tempo. Não só leva tempo, como é uma tarefa muito difícil. Então, você imagina, se você sabe a população total, por exemplo, do estado do Amazonas ou do Brasil, como que faz para, não é, coletar as informações de todos os habitantes que aqui vivem? É complicado, é difícil, aliás, não acontece. E aí é que entra outra ciência agregada à demografia, que é a estatística, matemática pura e até aplicada, né, nesta área aqui, que é trabalhar por amostras. O que é isso? Eu vou coletar uma determinada quantidade de informações de uma determinada quantidade de pessoas e, baseado nessa quantidade, eu vou tirar uma média, né, uma mediana, uma moda, caso você já tenha aí visto esse conteúdo em matemática, que você vai compreender mais rapidamente. Tá bem? Então, a ciência estatística vai entrar exatamente nesse ponto, porque não existe censo ou recenseamento por completo. Eu não vou conseguir, por exemplo, a respeito do Covid-19, né, essa nossa atual circunstância, identificar de todos os habitantes do estado do Amazonas ou do Brasil se pegaram ou não pegaram o vírus. Complicado, não é? Então, é por isso que se trabalha por amostra e é por isso que se utiliza a matemática, especificamente a ciência, que é a estatística. Tá bem? Ah, beleza. Vocês estão acompanhando, estão escutando direitinho. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, porque quando eu divido aqui a tela, eu não consigo visualizar. Só um instante. Tá, vamos continuar então. Nenhuma dúvida, acredito eu, né? Já realizaram algum tipo de pesquisa desse tipo? Na rua? Ou vieram bater em casa, na casa de vocês achando que era assaltante? Podem colocar aqui no chat, tá? Não tenho vergonha. Tá, bora continuar aqui então. Então vamos lá, vamos então agora entender, não é, essa ciência demográfica e como que ela funciona e seus principais termos, tá bom? Então, bora lá, o primeiro é a chamada população absoluta, tá bom? A gente vai trabalhar conhecendo os termos, tá bom, dessa ciência, porque essas palavrazinhas aqui, população absoluta, soa estranho, né, pra gente, né, e imagina essa palavrinha dentro de um contexto, dentro de um texto, isso se você não sabe o que significa, você fica totalmente perdido, tá bom? Então, bora entender o que vem ser essa palavrinha aqui, população absoluta. População absoluta, dentro da demografia e geografia, se refere-se ao número total de habitantes que vivem em um determinado lugar, certo? Seja ele em qualquer espaço, uma cidade, em qualquer dimensão, tá? Um estado, uma região, um país e um continente. Então, quando se refere-se a essa palavrinha população absoluta, não é de se espantar, porque agora eu vou saber o que significa, não é? Se refere-se à população total de um determinado lugar. População absoluta do estado do Amazonas, população absoluta do Brasil, população absoluta da China. Por que não colocar, né? População total da China. Não, mas para dificuldade a gente aprende essa palavrinha de novo aqui, que é absoluta. Aí, tendo conhecimento do que significa população absoluta, que é o mesmo que população total, aí nós vamos assistir aqui um vídeo, tá? Um vídeo sem som, tá? Pelo YouTube mesmo, porque senão pode ficar distorcido aí o áudio.
Eu vou aqui, a tela inteira, aqui. A tela inteira. Vamos lá. Aqui, já tenho aqui aberto aqui as guias, né, as abas pela internet. Já está aberto porque de repente minha internet cai. Você não vai ter dificuldade. Então a gente vai entrar aqui num site no YouTube, tá? Num canal chamado Arco. Esse canal chamado Arco, ele é um canal que eles produzem gráficos dinâmicos, tá? Gráficos dinâmicos e históricos, tá bom? Tem várias informações aqui. E o link está aí no chat, né, para que vocês possam estar dando uma visualizada aí depois da nossa aula, tá bom? Tem várias informações aqui. Tem um gráfico dos top 15 países que mais geram energia, por exemplo. Até, né, das informações atuais, como mortes por coronavírus no Brasil. Aqui, países com maior área de floresta. Aqui, o top 10 dos carros mais vendidos no Brasil. Várias informações aqui, tá bom? E são legais porque elas são dinâmicas, tá? O que nos interessa é esta aqui, ó. Já que nós estamos atrás, né, falando sobre população absoluta. Aqui é um vídeo deles, tá bom? Um gráfico que ele traz aqui a dimensão da população absoluta, né, dos países ao qual apresenta maior quantidade de habitantes, ou seja, maior população total, tá? Aqui eu parei o vídeo no ano de 2000. Ele começa bem antes, tá bom? Mas para não prolongar muito, eu vou começar aqui no ano de 2000. Observe então aqui que ele já nos mostra quais são os países que possuem as maiores populações existentes no nosso planeta, né? E aí você tem conhecimento de alguns, né? Como por exemplo a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia, o Brasil, né? Os 10 aqui. Aí eu vou clicar aqui para rodar aqui o vídeo sem áudio, tá bom? Para você visualizar a dinâmica da população e como que ela foi crescendo no passar dos anos, tá? Claramente. Que população é essa? A população absoluta desses países, ou seja, a população total dos países. Aqui ele fala em milhões, tá? Tá bom? Então, olha que legal, você vai ver movimentando aqui até o ano 2019, acredito eu. Crescimento da população desde 2000 até o ano de 2019. Certo? Observem como a população da Índia cresce no ritmo maior do que da China. Observem aqui que já em meados de 2017, o Paquistão vai ultrapassar a quantidade populacional do Brasil até 2019. Então, atualmente, não é? Os países mais populosos existentes no mundo são exatamente esses 10 aí, tá? A China, a Índia, acharam que a Índia ia ultrapassar a China, né? Não agora, mas futuramente. Os Estados Unidos, a Indonésia, o Paquistão agora, não é? Só e o Brasil, com cerca aí de 211 milhões de habitantes. Isso aqui, então, está nos mostrando aqui os 10 países mais populosos no mundo. Legal, né? E o nosso país, inclusive, está aqui. Mais de 200 países que existem no mundo, os 10, em termos de população, são exatamente estes aqui. Certo? Já ouviram falar de Bangladesh? Tá bom? Não ouvi falar, Essa é a não. população absoluta. Vamos ver aqui nesse mesmo canal, Arco, a gente vai ver tudo por estado do nosso país. Também vou começar a rodar aqui desde o ano 2000, tá bom? E a gente vai ver aqui em escala de cores por região, tá bom? As faixas verdes são os estados da região norte, as vermelhas do nordeste, as laranjadas do centro-oeste, as azul escuro do sudeste e azul claro do sul, tá? Também aqui, se tratando da população absoluta por estado, agora dentro do nosso país, tá? Deu. Bora olhar aqui.
Roda. Olha só, em termos da região norte, o país mais populoso é o Pará, não é? Deu. Da região sudeste é São Paulo, não é? Aliás, os estados da região sudeste são que se encontram lá em cima, não é? São os estados mais populosos. E nós sabemos perfeitamente disso já, certo? Então, olha a evolução desde o ano 2000 da população, não é, desses estados, não é? Observe que a maioria dos estados da região norte se encontra lá embaixo, são os estados, não é, que possuem uma população bem menor comparada às demais regiões. Não é isso? Aliás, só que esse destaque aqui é o Pará e o Amazonas, tá? O que nós estamos vendo aqui é a população absoluta de cada estado, certo? Que é a população total de cada estado. Beleza? Tá, vamos lá. Entendemos então o que significa a população absoluta, né? Que se refere à população total de um determinado lugar. Vamos voltar para o nosso slide. Sim, beleza. Antes de nós continuarmos aqui, tomamos conhecimento do que significa população absoluta, né? Então, bora consultar agora o principal site que faz exatamente recenseamento e censo do nosso país, que é o IBGE, certo? Lá nós vamos encontrar a população exata do nosso país. Vamos olhar aqui. Também deixei aberto aqui para caso a internet me sacanear. Então, eu entrei aqui no site do IBGE. Olha só colocar lá no Google lá IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é o órgão máximo e federal do nosso país que trabalha exatamente com censo ou recenseamento, ou seja, pesquisando e coletando dados demográficos da nossa população, certo? Aqui nesse site, eu deixei o link no chat para vocês, tá? Você vai encontrar uma gama enorme de informações a respeito do nosso país. A gente poderia estudar demografia somente usando esse site. Então, observem que ele traz aqui informações a respeito da população do país, aspectos econômicos do nosso país, de desemprego, tá? E tem uma série de informações aqui. Aqui do lado ele traz um link especial somente sobre, não é, a questão do Covid-19. Ele traz referente ao censo que se realiza. De novo, né, o que é censo? É a coleta e pesquisa de dados da população em determinado lugar. O maior órgão que faz o maior censo no nosso país é o IBGE, tá? Ele faz esse censo de 10 em 10 anos, tudo bem? O último foi feito em 2010. Esse ano seria, não é, o ano que seria feito novamente. Porém, nessas circunstâncias, ficou para o ano que vem. Ele traz também aqui informações a respeito da produção agrícola do nosso país, né? Aqui é mais para pesquisador. E tem aqui um link somente para mapas de todas as espécies e todas as informações que você vai encontrar aqui. Já devo ter dito em sala de aula, não é? Que geografia a gente pode estudar, claro que leitura é importante, mas dentro da nossa área de geografia a gente pode aprender só visualizando o mapa, não é? Interpretando o mapa. E aqui neste link ele te mostra uma gama enorme de mapas de todos os aspectos, tá? Aqui é um link, inclusive, para que você possa estudar para o vestibular, com uma linguagem bem mais acessível e dinâmica, tá bom? Pedagógica para vocês. É interessante vocês, posteriormente, quando vocês estiverem à toa em casa, aí, darem uma cutucada aqui para dar uma olhada, não custa nada, tá? Aqui é uma loja de livros, obviamente relacionado à demografia do nosso país, e aqui ele traz aqui algumas informações de outros países, tá? Só para em termos de comparação com o nosso. Mas vamos voltar para a nossa aula, que é, nesse momento é sobre população absoluta. Eu vou clicar aqui, e olha que coisa interessante, ele vai abrir e vai nos mostrar a estimativa real do quantitativo populacional do nosso país. Já deixei aberto aqui também. Olha só que legal. Aqui, ele vai nos dar a estimativa, tá?
da população total do nosso país, ou seja, a população absoluta. População brasileira, né, nesse exato momento, às 7h40, do dia 13, é de 211 milhões e 769.006 habitantes. Ele ainda mostra aqui que o tempo médio que a nossa população cresce é de 20 em 20 segundos. Essa barrinha carregando aqui. Então, preste bem atenção que vai alterar aqui a quantidade populacional já já, de 20 em 20 segundos. Essa é a nossa atual população. E olha só, já aumentou aqui mais um. Essa estimativa está nos dizendo que acabou de nascer mais um curumim aqui no nosso país. Né? Vamos esperar mais um pouquinho. ...20 segundos... ...e já nasceu mais um. Né? Isso aqui é bem interessante. Nasce menino aqui de 20 em 20 segundos. Que coisa, não? Bem aqui embaixo, a gente vai ver a população por estado. Eu vou clicar aqui, ó, no nosso, que é, né, o que nos interessa. Ele vai abrir aqui. A população absoluta do estado do Amazonas, que atualmente estima-se que seja de 4.209.000 habitantes, 209.497 habitantes, hoje, né? Dia 3/7, às 8h11 da manhã. E ainda fala aqui que a estimativa de crescimento da nossa população aqui do nosso estado é de 8 minutos e 24 segundos. Que quer dizer o quê? Que a cada 8 minutos e 24 segundos, estima-se que nasce aqui um curumim no nosso estado. Professor? De 8 em 8 minutos não é pouca criança não, hein? Prestem atenção vocês aí. E professor? Oi. Ninguém tá vendo o compartilhamento da tela. É, professor, ninguém tá vendo, professor. A imagem? É. Isso. Tá, pra lá. Então eu vou clicar aqui. Boa. Até onde vocês viram? Desde Alguma o coisa site. ou nada? Desde o? Do site. Acho melhor cancelar a live. Tá. Não, eu tô falando que... Agora. Pera lá. Estão visualizando? Sim. Beleza. Então, nós estamos falando sobre a população absoluta, certo? E a gente vai entrar no site do IBGE para visualizar esses dados. O IBGE sendo, não é, o principal órgão aí do nosso país que faz exatamente esta coleta, de recenseamento ou censo, não é? Da nossa população. E aí que esse site tem uma série de informações a respeito do nosso país, desde os aspectos demográficos até os aspectos econômicos e sociais, tá? Que você pode estar consultando quando você tiver aí uma horazinha sobrando no seu cronograma de estudo, tá bom? Nós estamos falando de população absoluta. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Se eu clicar aqui, eu vou entrar nesta aba aqui. Estão visualizando? Alguém me responde, por favor. Sim. Beleza. Então, olha só que coisa interessante aqui que eu estava falando. Sim, professor. No site do IBGE, ele consegue nos mostrar, olha só, a população atual estimada do nosso país. Hoje, no dia 13/7, estima-se que a nossa população atual seja de 211.769.017 habitantes. Ainda diz mais que estima-se que a nossa população cresça de 20 em 20 segundos. É o tempo que leva para essa barrinha carregar aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que estima-se, pelo estudo realizado pelo IBGE, que de 20 em 20 segundos, nossa população aumenta. Então, vamos aguardar aqui, o tempo passar aqui, ó, 20 segundos, que nós vamos ver essa população aumentando, tá? Isso aqui é uma estimativa em tempo real, tá bom? Então, olha só, já aumentou aqui. Isso quer dizer, então, que a população já aumentou mais um, certo? Vamos aguardar mais um pouquinho, e aí vai aparecer aqui novamente que vai aumentar. Tempo médio de 20 segundos.
e aumentou mais um. Nasceu mais um em algum lugar desse nosso país, certo? Bem interessante, não é? Se eu descer mais aqui, eu vou visualizar do nosso estado, que é o que eu estava falando. Atualmente, estima-se que a população do nosso estado do Amazonas é de 4.209.497 habitantes, hoje, no dia 13 de setembro de 2020. E ainda diz mais, não é? O tempo médio de crescimento da nossa população. Ele diz que ela cresce a cada 8 minutos e 24 segundos. Tá bom? Esse é o ritmo de crescimento da nossa população. Tá? Então, quando passar 8 minutos, vai aumentar mais uma aqui. Quer dizer que nasceu mais um curumim aqui no nosso estado. Certo? E espero que vocês não estejam aí nessa lista. Tá bom? Tudo bem até aí? Conseguiram visualizar direitinho? Sim, professor. Legal. Entendemos, então, o que é população absoluta. Esse negócio aqui tem muito botão aqui. Acho que isso é coisa de louco. Vamos voltar para o nosso slide, tá? Entendemos o que é população absoluta. A gente vai, então, conhecer outro termo que é chamado de população relativa ou também chamado de densidade demográfica. E aí começa a surgir aqui, né, semelhança aqui com matemática, com fórmulas e tudo. Não se assustem, tá? Literalmente, matemática existe dentro da geografia também. Tá, vamos lá. O que é população relativa ou densidade demográfica? Densidade demográfica se refere-se ao conjunto de pessoas ou de habitantes, não é? Levando em consideração o tamanho daquele espaço e se aquela população inteira fosse distribuída naquele espaço por inteiro, tá bom? Esse espaço geralmente é contado em quilômetros quadrados. E aqui embaixo tem uma formulazinha, tá? Eu vou pegar a população absoluta, a população total, e dividir pelo tamanho do espaço, da área, tá? Do território. E aqui eu vou te mostrar um exemplo do lado. Densidade demográfica é igual à população total, dividido pela área, pelo tamanho do espaço onde eles se encontram, tá bom? Então, digamos que em um determinado lugar existam nele 1.000 habitantes. E o tamanho do espaço, vamos lá, no estado, o tamanho do estado em que esses 1.000 habitantes vivem é de 300.000 quilômetros quadrados. Então, eu vou fazer essa divisão e vai me dar este resultado aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que eu peguei aquela população e espalhei ela em todo aquele território de modo igualitário. E nós vamos entender o quê? Neste exemplo, que existe cerca de 3 habitantes a cada quilômetro quadrado. Tá bom? Isso aqui a gente vai chamar de densidade demográfica. Se a gente for olhar um mapa, nós vamos visualizar, por exemplo, que olhando para o mapa do Brasil, a densidade demográfica, ou seja, as aglomerações populacionais, elas não vão estar espalhadas de modo igual pelo nosso país, não é? Se a gente for olhar por estado, vai existir uma concentração maior de pessoas existentes no sudeste, não é? No litoral, aliás, do que indo ao centro-oeste ou norte, tá bom? Vamos conhecer a densidade demográfica do nosso país e depois do nosso estado, né? Deixa eu fechar aqui de novo. Vamos voltar para o site do IBGE. Estou visualizando o site do IBGE de novo, por favor, me avisem. Não, Não. professor. Não? Não. Agora.
Agora, beleza. Voltamos para o site do IBGE. Então, a gente vai identificar lá a densidade demográfica do nosso país. O que isso quer dizer? Eu vou pegar a população total do nosso país e vou dividir pelo tamanho do nosso território. Que seria, em termos práticos, pegar a população e espalhar de modo por igual do nosso país. Como é que ficaria isso? Eu vou clicar aqui. E ele vai me dar aqui embaixo algumas informações, mas o que nós queremos nesse momento é a densidade demográfica. Tá? Observem que aqui existe a população total de 2019, tá bom? Lembre-se que aquele lá que nós visualizamos recentemente, que conta, não é? Em tempo real, é uma estimativa, tá bom? Então aqui nós temos a população de 2019, de 210 milhões de habitantes. Aqui é o tamanho do nosso país, tá? Mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Como é que eu vou, então, identificar aí a densidade demográfica do nosso país? Eu vou pegar a população total e dividir pelo tamanho do nosso território, que vai me dar este resultado aqui. Mais ou menos 22 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Essa é a densidade demográfica do nosso país. Mas é claro que a distribuição não é de modo igual em todo o nosso território. Nós já vimos que ela é desigual. Né? Como nós estamos vendo aí, não é isso? Vai existir estados com maior quantidade populacional, ou seja, com densidade maior do que em comparação a outros estados. Tá bem? Isso a gente vai chamar de densidade demográfica, tá bom? Vamos expandir isso para uma escala mundial. Vamos então visualizar aqui um outro mapa, com uso de tonalidade da cor vermelha. Quanto mais for a intensidade do vermelho, maior é a densidade demográfica. Quanto mais vai clareando, chegando ao branco, menor é a densidade demográfica, ou seja, menor é a quantidade de pessoas existentes a cada quilômetro quadrado. Observem aqui no mapa mundi que, novamente, não é? A densidade demográfica ou as populações existentes no mundo não estão espalhadas de modo por igual. Existe aqui, olha como é que está de vermelho aqui, a China, a Índia, não é? Faz sentido, eles estão lá entre os países mais populosos do mundo, né? Nós acabamos de ver. A Europa, né? Algumas regiões do continente africano, aqui é o país da Nigéria, e aqui o nosso país, olha só. E ele é, em sua grande parte, né, a nossa maior população se encontra no nosso litoral. É isso? Observem, então, que a população existente no nosso planeta Terra, ela não é heterogênea, ela é heterogênea, não é? Ela não é homogênea, ela não é igual em todos os lugares. Essa distribuição tem vários fatores que explicam, né, por que a população se encontra exatamente nesses lugares e não em outros, como, por exemplo, bem aqui na África. Não é? Bom, existem fatores de desenvolvimento. As regiões mais desenvolvidas, é lá que vai se encontrar as maiores cidades, não é? E, obviamente, maior quantidade populacional. Aí a gente lembra de São Paulo, por exemplo, não é? Existem o fator histórico, não é? De civilizações antigas, não é? Que são bem mais antigas do que outras, então, obviamente, a população lá nessas regiões vai ser maior, como, por exemplo, a chinesa e a da Índia, não é isso? Existem regiões que quase não são habitadas, né? Observem só aqui, no Canadá, ao sul da Rússia, bem aqui ao meio, não é? No continente africano, tem uma razão óbvia para isso, não é? Essas regiões aqui, ó, bem ao norte, são regiões extremamente frias, e obviamente a dificuldade para se habitar lá é enorme. Em comparação aqui, nessa região da África, a gente pode citar o deserto. Quem é que vai conseguir viver, né, no meio do deserto?
Então, são regiões que, obviamente, não vão ser tão habitadas assim. Tá bem? Então, a gente tem conhecimento aqui, então, que a densidade demográfica, ou a população, ela não está distribuída de modo por igual em todos os lugares do nosso planeta. Tá? Essa informação a gente pode ver de outra forma, aqui por continente. Tá bom? Olha só aqui o continente que concentra o maior contingente populacional. É, obviamente, que é a Ásia, né? Seguido da África, da América, da Europa e da Oceania. Né? Eu ainda posso mostrar para vocês um outro gráfico em porcentagem. A porcentagem da população que vive na Ásia corresponde a mais de 60% de todo o mundo. Né? Depois vem a África, a América, a Europa e a Oceania. Então, observe como está distribuída a população no mundo. Não é? Ela é bastante desigual. Certo? Então, vamos continuando. Vamos conhecer, então, agora os dados que são coletados da população. Tá? O que vocês estão vendo aqui são os principais. Aliás, vocês devem ter ouvido esses termos, para quem assiste jornal, né, ou acompanha noticiários aí, esses são os termos mais comuns que você consegue, né, ver ou ouvir aí nos noticiários. Tá? São chamados indicadores demográficos, certo? E aí são coletados para identificar aí algumas características da população de um determinado lugar. Nós vamos conhecer hoje na nossa aula somente aqui os indicadores quantitativos, tá? Não sei se a gente vai conseguir chegar aqui nos qualitativos, mas aqui eu garanto para vocês pelo horário, tá bom? Então, por que se estuda a população também? Porque nós, enquanto seres humanos, né, dotados de conhecimento, nós temos a capacidade de evoluir, de transformar o meio ambiente, não é? E modificar o meio em que nós vivemos, né? Transformar e modificar o meio em que nós vivemos. Então, nós não somos estáticos, né? Nós não somos um corpo exato, somos uma ciência, e por isso que nós chamamos de ciência humana. Passível de mudanças constantemente, não é? Nós, enquanto seres humanos, nós nascemos, reproduzimos e morremos, não é? Então, a gente vai conhecer aqui alguns indicadores demográficos quantitativos, tá? Que vão nos dar informações a respeito da população, tá bom? Aqui, o primeiro, por exemplo, é a taxa de natalidade, que, em termos mais simples, lembrando que esse material vocês têm lá, tá bom? No Google Classroom, tá bom? Lembram que tá lá, eu até coloquei a observação que eu gostaria que vocês dessem prioridade para a leitura e não para a atividade, tá bom? Então, bora lá. A taxa de natalidade é um indicador demográfico que diz, que contabiliza o número de nascimentos ocorridos, não é? Em um determinado lugar a cada 1.000 habitantes. Lembram que não tem como, né, coletar informações demográficas 100% de uma determinada população. Por isso que se trabalha por amostragem. E aí, daí se tira uma média, né? Uma mediana ou uma moda daquela informação. Tá? Então, taxa de natalidade é o número de nascimentos. Como é que é feito isso? Em uma fórmula matemática. Eu vou pegar o número de nascimentos, multiplicar por 1.000 e dividir pelo total de habitantes, né? População absoluta. Isso vai me dar uma informação a respeito, tá bom? Do número de nascimentos, tá? Vamos ficar na parte teórica por enquanto, tá bom? O outro indicador é a taxa de mortalidade, que, diferente, obviamente, da natalidade, refere-se ao número de óbitos de pessoas, não é? Que vão a óbito, que morrem. Tanto de morte matada quanto de morte morrida, tá bom? Morreu, tá morrido. Tá? Mesma fórmula para isso, tá bom? Esses dois indicadores, eu sei que vocês viram agora, esses dois indicadores,
vai nos dar um outro indicador que é o chamado crescimento vegetativo, ou taxa de crescimento, ou também chamado de crescimento natural. O que é isso? É um indicador que vai me dizer o quanto que aquela população cresceu ou está crescendo. Baseado em quê? Baseado na taxa de natalidade e mortalidade. Baseado em quantas pessoas nasceram e comparado com quantas pessoas morreram. É óbvio que a fórmula vai ser essa que você está vendo aqui, não é? Se nasceram mais pessoas do que morreram em um determinado período, entende-se, obviamente, por raciocínio lógico, que o resultado vai dar positivo, né? Que a população está crescendo. Se por algum outro motivo nascem menos pessoas e morrem mais pessoas, eu vou ter um resultado negativo, quer dizer que a população está diminuindo ou regredindo, certo? Esse indicador aqui vai me dar, então, a estimativa, não é? De quanto uma população cresce. Essa informação aqui ela é importante porque ela vai me dizer exatamente o ritmo de crescimento de uma população, não é? E, novamente, se eu trabalho com estatística, com amostragem, eu consigo estimar quanto que futuramente aquela população vai crescer, baseado no quanto que ela cresceu. Tá bem? Aqui no meu computador, você digita alguma coisa no chat, aí ele buzina aqui um som muito estranho. Parece que eu estou sendo abduzido por OVNI, mas então eu vou parar aqui rapidinho para me visualizar, tá? Milênio. Pode repetir a última parte? Não. É na brincadeira, vamos lá. Milênio. Crescimento vegetativo é a comparação do quanto que se cresce e o quanto que se cresce na população, certo? E é baseado no número de pessoas que nascem comparado ao número de pessoas que morrem, tá? Isso a gente vai, então, ter uma informação que é a respeito do ritmo de crescimento da população, tá bem? Então, a taxa de natalidade e de mortalidade é importante, tá? Mas tem um outro ponto aqui que a gente vai parar, que é sobre um outro fator que vai interferir na quantidade populacional de um determinado lugar. O que vai ser isso? Nós, enquanto seres humanos, né, de tudo isso que eu já citei sobre nós não somos pedra, não é? Nós não nascemos em um lugar e ali ficamos e ali morremos. Não somos seres estáticos, somos seres que se movimentam desde raízes históricas, não é isso que acontece. Então, vai entrar um outro fator aqui, um outro indicador importante, que é o chamado saldo migratório, que tem a ver com migração. É óbvio, não é? Isso vai interferir exatamente no crescimento de uma população, porque dependendo da quantidade de pessoas que vão para um determinado lugar, aquela população vai aumentar, não é? Isso aqui lembra muito rapidamente um termo chamado êxodo rural, não é isso? Que é uma saída enorme, uma quantidade enorme de pessoas que saíram do interior e vão para a cidade em busca de qualidade de vida, não é isso? É obviamente que aquele novo espaço, aquela cidade, o seu crescimento vai ser bem maior, não é? Levando em consideração o número de migrantes, tá? Aqui é a forma também para a gente entender o saldo migratório. O quanto que pessoas entraram nesse espaço e o quanto de pessoas que saíram, tá? Só que aqui tem um problema, que muito se confunde o que vem a ser exatamente migração. E esses termos aqui que você está vendo, né? De emigração, emigrar, emigrante, imigração, imigrar, imigrante. Para alguns isso é a mesma coisa, então vice-versa, eu troco tudo, não entendo nada, certo? Mas a gente vai, agora é o momento que eu gosto mais dessa aula que eu preparei para vocês, que eu vou contar e explicar todo esse processo de migração em uma historinha, tá bom? Vocês estão visualizando direitinho aí, né? Então, acho que a gente possa entender o que significa migração, o saldo migratório, que vai interferir
na quantidade populacional de um lugar, vamos a uma historinha aqui. Antes da historinha, aqui tem a palavra migração. Migração é um termo separado dos outros que nós conhecemos, né? Imigração e imigração. Porque migração refere-se sobre o processo de deslocamento, de mudança, de transferência de um lugar para o outro. Certo? É dissociado da palavra emigrar e imigrar, tá bom? Então, migração é o que nós fazemos constantemente, né? Que é se locomover no espaço, se deslocar no espaço, certo? E aí, esse processo de se deslocar de um espaço para o outro vai acontecer essas outras nomenclaturas, que a gente vai conhecer agora essa historinha, tá bom? Então, fiquem espertos aí que agora eu vou entrar aqui no modo YouTuber de educação infantil. Professor de educação infantil, mas é legal. Então, bora lá. Certa história, um carinha chamado Astronisbaldo, tá ele aqui, Astronisbaldo, que ele vive em Manaus, por curiosidade, né, coincidência, na Cidade de Deus. Astronisbaldo, desde criança, tem um sonho de conhecer a Disney. Oh, estou cansado de falar. De conhecer a Disney, certo? Só que o Astronisbaldo tem uma condição financeira muito precária. Uma família muito precária, não é? Em condição social. E ele, então, não é? Herdou da sua mãe a sua barraquinha de coxinha. E ele colocou na cabeça dele que ele, vendendo coxinha, né, ganhando seu dinheiro com seu próprio suor, ele iria juntar, né, uma grana razoável para que ele pudesse viajar para os Estados Unidos, né, lá no estado da Flórida, e conhecer lá o parque da Disney, né, tirar foto lá com o Mickey. Era o sonho dele, certo? Vendendo coxinha. Obviamente, depois de 50 anos vendendo coxinha, ele conseguiu juntar esse dinheiro. E então ele foi viajar para os Estados Unidos. Astronisbaldo, então, ele vai viajar lá para a Disney. Esse avião aqui está na H. Certo? Para conhecer a Disney. Beleza? Astronisbaldo, quando faz esse movimento, ele está realizando um movimento de migração, está se deslocando em espaços diferentes, saindo de um lugar para o outro. Tudo bem? Quando ele sai de Manaus e vai para os Estados Unidos, aqui em Manaus, ele vai se tornar um emigrante, porque ele vai estar saindo daqui e indo para outro espaço, outro lugar. Aqui nos Estados Unidos, esse lugar em que ele entrou agora, ele vai ser chamado de imigrante, porque ele entrou neste espaço. Tá bem? Então, observem só. Aqui em Manaus, a família dele, né, vai dizer que ele emigrou para os Estados Unidos. Foi passar um tempo para lá. Isso quer dizer que ele saiu daqui. E lá nos Estados Unidos ele vai ser visto como imigrante, porque ele imigrou para lá. Ele entrou, né, nesse país. Beleza. Estou tomando conhecimento dos conceitos aqui de migração, né? Astronisbaldo, lá na Disney, na fila lá para bater foto com o Mickey, lá na montanha-russa, ele conheceu uma moça. O nome dela é Lorraine Betcher. Nome em inglês, né? Traduzido para o português, Juscelene da Silva. Então, o Astronisbaldo conheceu lá na fila lá do parque de diversão a Juscelene. E foi amor à primeira vista. Ocorreu o maior love lá entre os dois. Não é? A Juscelene ficou derretida pelo Astronisbaldo. Só que o tempo do Astronisbaldo nos Estados Unidos era limitado, não é? Para entrar nos Estados Unidos tem um requisito básico, né, que é chamado de visto, onde você descreve o que você vai fazer nesse país, quanto tempo você vai passar nesse país, e aí paga até uma taxa, inclusive, para isso.
O visto, a autorização para que o Armstrong ficasse nos Estados Unidos era de uma semana, o tempo que levaria para ele conhecer lá a Disney, né? Então, este amor aqui ficou complicado, porque ele precisava voltar para o Brasil, para Manaus, para a Cidade de Deus. Armstrong, então, por força maior, é obrigado a voltar para o Brasil. Vamos virar a cabeça do avião devagar. É obrigado de voltar para o Brasil. Essa animação está ótima, 3D. Armstrong, então, deixa Juscelene e volta para o Brasil. Manaus, Cidade de Deus. Juscelene fica arrasada. Nossa, o amor da vida dela foi embora. E a pessoa, quando está apaixonada, não é? Faz loucuras em busca, não é? Por um amor. Então, Juscelene decide vender tudo que tem, largar tudo que tem nos Estados Unidos, vende tudo para ir em encontro do seu amor no Brasil, aqui no Amazonas, em Manaus, Cidade de Deus. Juscelene, então, vende tudo e ela vem embora atrás de seu amor. Juscelene, quando ela deixa os Estados Unidos, ela é chamada de emigrante. Ela vai realizar um movimento de emigração. Ela vai estar saindo de um lugar, deste lugar. Juscelene, então, chega no Brasil, Manaus, Amazonas, em encontro do seu amor. Não é? Aqui, olha só, a mesma pessoa, Juscelene, lá nos Estados Unidos, ela vai ser denominada de imigrante, vai estar fazendo uma emigração, porque ela vai estar saindo. Obviamente, a gente sai de um lugar e vai ter que entrar em outro. Né? Você vai ficar voando pelo céu e paisando. Então, aqui, Juscelene, no Brasil, já vai ter uma outra denominação. Juscelene da Silva, aqui vai ser chamada de imigrante, porque ela entrou aqui, neste novo território, neste novo espaço. Não é isso? Então, depois que ela chegou aqui, viu a besteira que fez, aqui agora ela vai ser denominada de imigrante, com I. Tudo bem? É claro que o casamento não deu muito certo. Enfim, o resto da história vocês podem inventar aí. Assim como eu inventei isso aqui. Tudo bem? Então percebam que esses termos aqui são diferenciados dependendo da circunstância. E uma mesma pessoa, obviamente, ela consegue ser uma emigrante e imigrante. O ato de se deslocar de um lugar para o outro é chamado de migração. Mas quando eu estou saindo de um lugar, eu estou emigrando. E quando eu estou entrando neste novo lugar, eu estou imigrando. Tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido e tenha ficado claro esses nomes aí, para que não haja confusão. Tá bem? Então, observe então que migração vai influenciar a quantidade populacional de um lugar. Imagina se viesse uma quantidade enorme de mulheres apaixonadas dos Estados Unidos para o Brasil. Iria alterar aqui, né, o quanto que a população cresceu. Não é? Então é importante também estudar o processo de migração, tá? Dentro da demografia. Ok? Então vamos continuando. Essas migrações, elas vão acontecer de vários tipos, não é? E também em vários fluxos, em várias direções. Tá? O processo de migração vai ocorrer dependendo do tempo, dependendo do espaço, dependendo do modo que ele migrou e dependendo também do ambiente, em razão do espaço ser, não é, rural ou urbano, tá bom? Então, a migração pode ser diária ou pendular, que é uma migração onde a pessoa vai e volta, não é isso? Pode ser sazonal, ou também chamado de transumância, que é quando a pessoa vai para um outro lugar, passa um determinado período ou meses, mas retorna para o seu lugar de origem. Pode ser permanente, né? A pessoa vai, mas não sabe quando vai voltar. Ou pode ser definitiva, não é?
Ela se muda de vez de um lugar, vai para outro lugar, certo? Em termos de espaço, ela pode ser intermunicipal, quando eu vou de um município para o outro, pode ser intrarregional, quando eu me desloco dentro de um estado ou dentro de uma mesma região, tá bom? Quando eu pego o barco para ir lá para Belém do Pará, eu estou fazendo uma migração intrarregional, eu não estou saindo da região norte, por exemplo, tá? Mas quando eu vou lá para o sul, conhecer lá o Beto Carreiro, não é? Eu estou fazendo uma migração interregional. Eu estou me deslocando entre regiões diferentes, tá bom? E internacional, quando eu mudo de um país para o outro, né? Quando eu me desloco de um país para o outro. Essas migrações podem ser de modo espontâneo, podem ser de modo voluntário ou podem ser forçadas, tá bom? E se referindo a urbano e rural, que são esses dois espaços, ambientes que existem, né, na superfície terrestre, ou saio do interior e vou para a cidade, ou eu saio do interior e vou para outro interior, ou vou migrar de uma cidade e vou para o interior, ou eu vou de uma cidade e vou para outra cidade. Bora ver esses tipos de migrações em exemplos? Olha só. Aqui é um exemplo. Um casal que está viajando, eles são do Amazonas, tá? São de Manaus. Aqui são meus vizinhos, inclusive. Tá bom? Eles viajaram recentemente não, né? No final do ano passado, lá para a Europa, né? Na Itália, em Roma. É um exemplo de turismo, não é isso? Quando eles, então, foram conhecer lá a Itália, em Roma, que tipo de migração é essa? Obviamente é uma migração, estão se deslocando no espaço, né? Isso aqui vai ser chamado de uma migração diária ou pendular, porque eles vão, mas vão voltar, certo? Alguns dias, vão passar alguns dias lá e vão voltar, tá? Vai ser uma migração internacional, porque mudaram de um país para o outro. Vai ser de modo espontâneo, não é? Eles se programaram, planejaram para ir conhecer outro país. E se moravam em Manaus, que é uma cidade, e vão para Roma, que é outra cidade, eles migraram também, não é? De uma cidade em direção a outra cidade. Beleza? Bora ver outro exemplo aqui. Que é mais comum, mais próximo da gente, porque a gente não viaja para a Europa assim constantemente, né? Uma região de várzea, que são terras, não é? Próximas dos nossos rios, que quando o rio, não é, se eleva, na época de cheia, acaba alcançando, não é, essas terras, alagando, inundando. São chamados de áreas de várzea. Isso quer dizer que passam, né, alguns meses em terra firme e outros meses alagado por conta da cheia dos rios, certo? Então, nesse período da cheia dos rios, as pessoas são obrigadas a sair desses locais. Ou, então, né, a sua moradia deve ser feita de palafita. Mas, quando acontece esse processo, isso aqui vai ser exemplo de uma migração sazonal. Eles vão ter que passar um período fora daquele lugar e vão ter que ir para outro, não é? Até o rio baixar. Então, esse é um exemplo de migração sazonal, certo? Pode ser intermunicipal, eles podem sair daqui e vir para algum conhecido na cidade, não é? Em outro município. Vai ser voluntária? Vai ser espontânea? Não, vai ser forçada. Eles são obrigados a sair deste espaço por conta, né, da cheia dos rios. E dependendo para onde eles foram, eles vão sair do interior e vão para o interior ou vão para a cidade. Tá bem? Outro exemplo de migração e sua característica, tá? Vamos ver mais um aqui. Os feirantes, não é? Ou os produtores, não é? Que geralmente têm seus sítios, né? Plantações de frutas e hortaliças. E eles vivem no interior, olha só, no interior. E quando eles realizam a colheita do que eles produziram, eles vêm para a cidade vender nas feiras. Que tipo de migração é essa? É do campo para a cidade, não é? Estão se deslocando do interior e vindo para a cidade vender seus produtos. É espontâneo, é claro, né?
Talvez nem seja espontâneo, né? Porque eles vão vender na cidade porque é onde existe consumidor. Não pode ser forçado, porque se tivessem pessoas no interior para comprar, eles vendiam lá mesmo, tá bom? E vai ser intermunicipal, né? Eles vão sair do interior, na cidade do interior, e vão vir para assim, uma cidade maior, no caso Manaus, tá bom? E aí vai ser sazonal, vai ser diário. Eles vêm para vender, quando terminar eles voltam, né, para o interior, para o seu sítio de plantação, tá bem? Outra característica é outro tipo de migração, tá? Quem nunca teve o sonho de realizar intercâmbio, né, de estudar fora inglês, também é um exemplo de migração. Aliás, isso aqui acontece bastante, tá bom, nos dias atuais, em uma quantidade enorme de pessoas. E isso, obviamente, interfere também, né, na quantidade populacional daquele lugar onde as pessoas estão indo para fazer intercâmbio. É sazonal, porque eles vão passar lá um período, né, meses ou anos, estudando inglês, depois voltam, né, para a sua vida infeliz. Vai ser internacional, porque vão estar mudando de um país para o outro. Vai ser espontâneo, né, e vai ser, dependendo de onde ele mora, vai ser do interior para uma cidade ou de uma cidade para outra, tá bom? Tudo bem até aí? Vocês estão entendendo? Deixa eu voltar aqui para minha face. Deixa eu ler aqui rapidinho os comentários. Aqui o Nath está perguntando, professor, existem países que não fazem essas contagens? Atualmente não, não é? É necessário fazer isso. Não é? Tu imagina, então, de repente, uma informação que eu tenho a respeito da taxa de natalidade. O que está me dizendo? Está me dizendo que está nascendo muito menino. Ora, isso em algum momento vai afetar alguma coisa. Futuramente, esses meninos vão virar adultos. E esses adultos, fazendo toda essa estimativa, se não aumentar, não é, o desenvolvimento ou o emprego, futuramente a gente vai ter desempregados. É só um exemplo, tá bom? Então, fazer o levantamento demográfico é crucial e necessário atualmente, tá? Para que os governos possam realizar aí ações para a melhoria da sua população, tá bom? Certo, Nalisson? Sara Saifer, não é Juscelene, é Justilene. Justilene da Silva. É uma princesa porque, aqui a Letícia, ela é uma princesa. É porque na Disney, né? Mais ou menos isso. Astonisbaldo é o senhor, né, professor? Mas para brincar é com o senhor mesmo, viu? Com vocês mesmo, né? Tá, vamos seguindo aqui, tá bom? Eu vou já parar para que a gente possa conversar a respeito das dúvidas de vocês, tá bom? Vamos continuando aqui. Eu espero que vocês estejam gostando, tá? É um ambiente diferente para mim. Eu tô suado aqui já. E eu não tomei café. Vamos lá. Estamos falando sobre migração, certo? Temos aqui um bem mais próximo da nossa realidade, tá bom? Estão visualizando aí? Me respondam, por favor, alguém. Tá, professora, dá pra ver. Legal. Olha só essa imagem da ponte do Rio Negro. Lá do outro lado da ponte, né, se encontram alguns municípios bem próximos, né? Cacau-Pireira ou Iranduba, né? E um pouco mais distante, Manacapuru. A gente pode usar isso aqui como um exemplo de migração bem próximo da nossa realidade. Devido à ponte, né, à construção da ponte, então esses municípios ficaram bem mais próximos um do outro. Né, a facilidade de transporte e deslocamento ficou bem mais fácil. Então, por exemplo, atualmente existe uma gama de pessoas que moram lá do outro lado
não é, em Iranduba, mas todo dia atravessam a ponte e vêm trabalhar em Manaus, porque conseguiram um emprego em Manaus. Isso também é um tipo de migração. É diária, não é? Porque ele vem, passa o dia trabalhando e volta para sua cidade. Isso foi o que a ponte, não é, trouxe, né, de facilidade para a população. O tamanho da ponte é mais ou menos o tamanho da Avenida Grande Circular. Então, por aí vocês tiram a distância, tá? Então, por exemplo, já realizei um encontro com alguns amigos no centro e um deles já comprou uma casa lá do outro lado, no Iranduba. E aí terminou o encontro, tudo mais. Então voltamos cada um para suas casas. Ele, chama Pedro, ele chegou mais rápido, mais primeiro na casa dele, do outro lado, em Iranduba, do que eu que moro aqui na Cidade de Deus. Eu fiquei, nossa, como assim, não é? Olha que coisa interessante. O centro fica bem mais próximo de Iranduba do que da Cidade de Deus. Eu fiquei abismado com isso, não é isso? Isso foi o que a ponte, não é, trouxe de facilidade para a migração nessa região, tá bem? Existem inúmeras pessoas que conseguiram vaga, não é, na UFAM e todo dia vêm para a UFAM estudar e à noite voltam para suas residências que são nesses outros municípios. Também é um exemplo de migração, não é isso? Tá? Beleza, então. Tudo bem até aí, né? Vamos voltar lá para aquele outro conceito. Então, uma vez que eu tomei conhecimento do que é imigração, que é a entrada, e emigração, que é a saída, eu consigo entender esse indicador aqui chamado saldo migratório, que é a diferença, não é, do número de pessoas que entraram no lugar, menos, é claro, o número de pessoas que saíram, né, os imigrantes. Então, se em Manaus, durante um ano, entraram 10 mil pessoas e saíram 5 mil, o saldo migratório vai ser de 5, né? Isso quer dizer, então, essa contagem vai entrar para a contagem da quantidade populacional, da população absoluta, tá bem? Então, identificar o saldo migratório também é importante, tá? Vamos continuando, então. Bom, dentro, né, dos indicadores das pesquisas realizadas, das coletas de dados realizados, não é, sobre uma determinada população, vai existir, é claro, não é, a estrutura etária ou as chamadas faixas etárias. O que é isso? É identificar como é que está distribuído a população em termos de idade e também sexo, não é? Então, a gente vai ter aqui 3 faixas principais. A dos jovens, né, que é do nascimento até os 19 anos. Dos adultos, que vai entre 20 a 59 anos. E dos idosos, que vai, não é, acima de 60 até morrerem. Certo? Isso aqui, identificar essas faixas etárias, identificar a estrutura etária de um lugar, de uma cidade, de um estado, de uma região, de um país, é importantíssimo, tá bom? Como é que a gente vai visualizar essas informações? Usando um gráfico chamado pirâmide etária. Tá? Nada mais é do que um mecanismo de mostrar visualmente essas informações. Então, observem aqui, por exemplo, a pirâmide etária do Brasil, do ano de 2010. Lembra que foi o último censo realizado, né? Aqui a idade, no meio vem a idade, ó, 0 a 4 anos, 5 a 9, 10 a 14, e vai até 85 a 89 anos e 90 para mais. Tá bom? Deste lado, a quantidade de homens, deste lado, a quantidade de mulheres, em porcentagem, tá bom? Então, observe que em 2010, a porcentagem de crianças até 4 anos de idade era mais ou menos aqui, não é? 4%, 3,5%. Tudo bem? Em comparação, olha só, aos idosos ali, ó, bem menor, não é? Vai se chamar pirâmide etária porque o formato que ela faz com esses dados nos lembra uma pirâmide, né? Uma pirâmide egípcia. Tá bem?
Bora ver lá no site do IBGE a pirâmide atual do nosso país. O que isso aqui está nos dizendo? Que existem maior quantidade de pessoas, né, dessa faixa etária aqui, tanto homens quanto mulheres, uma quantidade menor de pessoas dessa idade aqui, tá bem? Vamos voltar lá para o site. Aqui. A população, novamente. Ok, estão vendo aí, né? Novamente lá. A gente vai descer aqui, a população que já mudou aqui, vamos colocar aqui novamente do Amazonas. E bem aqui do lado, ele vai nos dar a pirâmide etária do nosso país e também do Amazonas, tá? E aí, a minha internet está carregando. Aqui, olha só a pirâmide etária. Aqui ele está fazendo uma mesclagem, tá bom? A barra laranja é do Brasil e as barras azuis são do nosso estado, tá bom? Então, olha só, no ano de 2018, a faixa etária do nosso país, né? A maior quantidade de pessoas se encontram nesta faixa aqui, são as barras maiores, certo? Vamos aqui, 2010. Olha a pirâmide etária do Brasil, tá bom? A barra laranja, tá? De o ano 2010. Não é isso? Aí, olha só, o que isso aqui está nos mostrando? Está nos mostrando a taxa de natalidade, não é isso? Que, olha só, o número de jovens é bem maior do que a de idosos. Concordem comigo se essa mesma quantidade que nasceu aqui de homens e mulheres, se tivessem uma qualidade de vida boa, também seria aqui, também seria alto aqui, não é? Só que observe que com o passar da idade, a quantidade vai diminuindo. Isso mostra claramente a respeito da qualidade de vida de um país, tá bom? Quer dizer que poucas pessoas, olha só, chegam à idade de 90 anos, certo? Uma informação crucial, novamente, não é? Para que o governo possa trabalhar isso de alguma maneira. Como melhorar, não é? A qualidade de vida das pessoas para que elas possam, não é? Chegar à terceira idade, né? Tá bem? Bora olhar de outro país, de um país rico, de um país desenvolvido, que vai ser bem diferente. Vou voltar aqui. Vamos olhar de dois outros países. Ó, do Japão e da Alemanha. Olha como a pirâmide etária desses dois países, o formato é diferente. Lá as pessoas, não é, estão tendo menos filhos, né? Olha só, a taxa de natalidade é menor. E a taxa de mortalidade também, porque é mais alta aqui o número de idosos. Tem a quantidade de pessoas vivas significativa nessa idade, tá bem? Isso está dizendo o quê? Está nos dizendo que a qualidade de vida desses países é bem melhor que a do Brasil. Existem mais mulheres chegando a essa idade, mais homens chegando a essa idade, certo? Isso tem a ver com a expectativa de vida, a qualidade de vida, tá bem?
E aí, estudar, identificar, não é? Analisar uma pirâmide etária, novamente, não é? Vai também ser importante, porque os governos vão trabalhar em cima dessas informações para criarem políticas públicas, não é? Para que possa colaborar para a população de alguma maneira, tá bom? Agora imagina você futuramente, observem só, que isso aqui é em 2014, tá bom? Concordem comigo que as pessoas obviamente nascem, vivem e morrem. Se a quantidade de adultos aqui é enorme, e a qualidade de vida é boa, é razoável, né? Futuramente, essas barras grandes aqui vão estar mais para cá, com as idades maiores, já que a pessoa consegue viver bem mais tempo nesses países por conta da melhor qualidade de vida, certo? Vocês não vão entender muito bem agora, mas a gente vai já voltar para cá. Vamos ver o último, tá dando nosso horário, bora ver aqui o nosso último indicador. Então, nós temos as faixas etárias, tá? Dos idosos, adultos e jovens. E a gente vai tomar conhecimento de que as pessoas, a população, não é? Ela é responsável para o desenvolvimento, né, do lugar em que elas vivem, em que elas habitam. Seja uma cidade, um país, uma região, um estado, certo? É através da sua contribuição, através do seu trabalho, através da sua mão de obra, que eles vão gerar riqueza e renda para um lugar, para um país, para um estado, para uma região, certo? Só que tem um porém. Não é toda a população que trabalha. Ora, a criança de 2 anos não trabalha. O idoso com 90 anos não trabalha. Não é isso? Então, a gente vai dividir essas faixas etárias aqui em duas. Uma chamada da sigla PEA, que significa População Economicamente Ativa, que é a faixa dos adultos. Que faixa é essa? É essa faixa, a população dessa idade, que contribui, não é? Que paga impostos, não é? Que trabalha, que com a sua mão de obra geram riqueza e geram renda para um país, para uma região, para um estado, para uma cidade. E as outras duas faixas, né, dos idosos e dos jovens, são as chamadas PI, população inativa, que ao contrário dos adultos, eles não geram riqueza, eles não trabalham, não geram renda, eles geram gastos, não é isso? A quantidade de pessoas, a população adulta, é que vai sustentar o país, não é? A região, o estado, a cidade. É ela que sustenta, não é? Os jovens. É essa mesma faixa que também, pelos seus impostos, sustenta os idosos, não é? Para que eles possam receber a aposentadoria. Tudo bem? Então, agora, um raciocínio lógico e rápido. Se em um país a quantidade de adultos é maior do que as demais, perfeito, não é? Esse país está se desenvolvendo. Tem muitas pessoas trabalhando e sustentando as demais faixas, dos idosos e dos jovens, certo? Mas quando a faixa dos jovens é muito maior do que as demais, lembra, né? Essa é uma faixa inativa, que não trabalha, só gera gastos. Não é? Um país que tem muitos jovens quer dizer o quê? Que a taxa de natalidade, o número de nascimentos é muito grande. Isso vai interferir no desenvolvimento na economia de um país, com certeza. Certo? Lembrando, porque quem é que vai sustentar? Vai ser a faixa dos adultos. São eles responsáveis pelo desenvolvimento, riqueza e renda de um país, porque eles que contribuem, eles que trabalham. Tá bem? Então é importante conhecer a faixa etária, é importante, né, ter noção da pirâmide etária de um país para que a gente tenha essa noção do ritmo de desenvolvimento de um país. Vamos voltar para cá então agora, novamente, aqui. Esses países são desenvolvidos, não é? E eles geram riqueza bem maiores porque aqui a maior faixa deles é de adultos, olha só. Certo? A taxa de natalidade é baixa, ó, tem poucos jovens e tem bastante idosos também, não é? Porque a qualidade de vida é alta. Só que com o passar do tempo, o que eu vou visualizar aqui? Os adultos vão virar idosos,
Não é isso? Então, futuramente, e pelo fato lá de ser desenvolvido e a qualidade de vida ser boa, essa mesma quantidade vai vir para cá, para a faixa dos idosos. E então a gente vai ter uma pirâmide ao contrário, não é? Mais alto em cima e mais baixo e bem menor embaixo. O que isso quer dizer? Que vai existir, futuramente vai existir mais idosos do que crianças nesse país. Certo? Isso é um problema, não é? Porque, lembra, idosos não contribuem para o desenvolvimento. Então, aquele país vai ter mais gasto do que geração de riqueza. Tudo bem? Diferente do Brasil, não é? Bem diferente do Brasil atualmente. Certo? São 9h10. São 9h10. E aí agora eu vou deixar esse pequeno espaço para vocês, se vocês têm alguma dúvida, tá bom? Nós vimos somente aqui os indicadores aqui quantitativos, tá? A gente iria ver em uma outra aula, talvez futuramente, aqui os outros demais indicadores que são qualitativos, né? Que os seus dados nos dizem a respeito da qualidade de vida da população, tá bem? Então, senhores, vou parar por aqui, certo? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, eu queria saber se vocês gostaram, eu queria saber se eu fui bem, eu queria saber se vocês entenderam, tá? Essa é a minha primeira live, a parte da historinha da Juscelene foi ótima, né? Mas espero que... Foi boa, professor, foi boa. Eu espero ter ajudado, tá? Podem colocar aqui no chat se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Tá bom. Que nós vamos respondendo isso aí, tá? Tá, obrigado. De novo, lembrando que todo esse material está disponível lá, né? No Clexon, lá. Eu passei para vocês lá, de novo, enfatizei que eu queria que vocês priorizassem a leitura, tá? Mas agora, com o auxílio da minha explicação, eu queria que vocês fizessem a atividade, tá? Esse é um conteúdo de extrema importância para o vestibular, tá? De todo o ensino médio, da disciplina de geografia, esse é o principal conteúdo, tá bom? Então, é crucial que vocês tenham conhecimento disso, tá? Eu deixei o link aqui no chat do IBGE, mas você pode ir lá no Google e colocar IBGE que você vai encontrar, tá bom? Deixei o link lá do portal, lá do canal do Arco, que tem aqueles gráficos legais pra gente visualizar, tá bom? Sim, eu vou disponibilizar sim esse slide para vocês, tá? Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês, embora vocês estressem bastante, e que muitos de vocês sejam pé no saco, gosto muito da presença de todos vocês, tá? Bom, se ninguém tem mais dúvida, espero que tenha sido útil, tá? Futuramente, eu acredito que a escola vai colocar essa aula nas redes sociais da escola, e aí vocês vão estar podendo rever novamente, tá bom? Mas a gente vai fazer meme, professor. A gente vai fazer meme. Eu sei, com certeza. Memes, é necessário. Faz parte. Tudo bem, senhores? Então é isso, tá? Vocês podem ir deixando aí, tá bom? A nossa videochamada e a gente vai encerrando por aqui, tá? Podem tomar café, podem... Tchau, professor. Almoçar e tudo mais, tá bom? Tchau pra todo mundo, fiquem bem, com saúde. Porra. Abração. Acho que eu peguei corona, professor, não vai dar pra fazer atividade. Tchau, professor. Bom dia.
Tchau, Tchau, professor. tchau, tchau, tchau. Tchau, Viu? professor. Saudades. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Samela. professor. Tchau, lindo. Nixon. Manda um beijo pra neném. Saudades, Samela.